Você conseguiria olhar nos olhos de um homem da igreja e perceber que por trás da batina havia um desejo escondido? Clara achava que estava lidando apenas com um atraso no aluguel. Mas naquele dia, quando o Padre Antônio bateu à sua porta, ela não fazia ideia de que estava abrindo caminho para algo obscuro, perturbador e impossível de esquecer. O que era para ser apenas uma conversa virou um jogo psicológico assustador e ele prometeu voltar. Mas a pergunta que você vai se fazer até o fim desse vídeo é: por quê? Era uma tarde fria de terça-feira. O som da água fervendo era a única companhia de Clara naquela cozinha silenciosa. Ela aproveitava a calma do dia, até que 3 batidas fortes na porta quebraram o silêncio. Não eram batidas comuns, eram urgentes, quase impacientes. Ao abrir, Clara viu o Padre Antônio. Ele estava sério, vestido com uma batina impecável, e disse que precisava tratar do aluguel. Mas havia algo no olhar dele, algo que Clara não conseguia explicar. Não era um olhar de cobrança. Era um olhar de quem desejava algo mais. Ela tentou manter a educação. Afinal, era um homem da igreja. Mas mesmo quando ele falava sobre entendimento, flexibilidade e compreensão, Clara sentia uma tensão no ar. Era como se cada palavra dele carregasse um duplo sentido. E quando ela virou de costas para buscar os documentos, sentiu o peso do olhar dele sobre si, como se estivesse sendo examinada de cima a baixo. Você é uma boa inquilina, ele disse, mas talvez possamos resolver isso de outra forma. A frase ficou no ar como uma ameaça suave. Clara, sem entender ao certo o que ele queria dizer, devolveu: como assim, padre? Ele se aproximou da janela, observando a rua vazia, e respondeu com calma: nem sempre a vida se resolve com dinheiro. Existem outras formas de pagamento. O coração dela disparou. Era isso mesmo que ela ouviu? A voz trêmula, o corpo enrijecido. Clara mal conseguia reagir. Padre, isso não está certo. Mas ele continuou, como se nada tivesse acontecido. Você tem muito a oferecer. Eu também. Podemos ajudar um ao outro. E então, antes de sair, ele lançou a frase que não sairia mais da mente dela. Eu voltarei, Clara. Pode contar com isso. Nos dias seguintes, ele mandou mensagens, elogiou uma foto no status, pediu outra. Disse que estava brincando. Mas Clara sabia que não. Era o começo de algo perigoso. E ela estava sozinha. E ele voltou. Numa sexta-feira, fim de tarde, o som da porta ecoou de novo pela casa. Clara sabia. Era ele. Dessa vez, ela não sentiu só medo. Sentiu algo a mais. Uma confusão de emoções que a fazia duvidar até dos próprios sentimentos. O padre entrou sem pedir licença. Não havia mais gentileza em sua voz. Apenas desejo e imposição. Vim resolver a nossa situação, ele disse. E naquele momento, Clara entendeu. Não era mais sobre dinheiro. Nunca tinha sido. Era sobre controle. Sobre poder. E ele estava ganhando. Clara percebeu tarde demais que aquele homem que usava a fé como escudo escondia uma escuridão que poucas pessoas poderiam imaginar. A cobrança do aluguel era só a porta de entrada para um jogo manipulador e silencioso. E o que ele queria de verdade não tinha nada a ver com valores. Essa história não é apenas sobre uma mulher ameaçada. É sobre como pessoas podem usar símbolos de respeito para esconder intenções sombrias. E quando a fé é usada como máscara, a verdade se torna ainda mais difícil de enxergar. A lição? Nunca ignore a sua intuição. Nem todo sorriso representa bondade. E nem toda batina protege a alma de quem a veste. Se essa história te prendeu até aqui, é porque você sabe que algo assim pode acontecer com qualquer um. E se você quiser entender até onde vai a manipulação de quem usa o poder para conseguir o que quer, eu te convido a assistir o próximo vídeo aqui do canal, onde outra mulher enfrentou o mesmo dilema, mas fez uma escolha surpreendente. Moral da história: o verdadeiro perigo nem sempre grita,
Às vezes, ele sussurra com voz mansa e rosto santo.